Olá, amigos. Voltamos então com mais uma aula de NR35, trabalho em altura. Estamos falando sobre como usar a sua EPI, seu equipamento, de forma correta, e o uso incorreto da sua EPI, no caso de trabalho em altura, e acomete em risco fatal. Tá? Compromete a sua vida, sim. Então a EPI ela tem que saber ser usada, ainda mais quando se trabalha em altura. Tá? Estamos falando sobre Talabart e vamos continuar falando sobre o Talabart, a sua utilização. Tá? Falei do Talabart Y, vou continuar falando do Talabart em V. Tá? O Talabart em V não tem limitações com relação à conexão da perna livre no cinturão. Uma vez que cada perna possui seu próprio absorvedor de impacto, funciona de forma independente. O que acontece? O Talabart em forma Y, ele na verdade ele só tem um absorvedor de energia e duas pernas. O V não, cada perna tem um absorvedor de energia. Então no Y, tá, você tem que colocar, no caso, o ponto do seu trava-quedas próximo aonde está próximo o absorvedor. Você não pode inverter, botar o absorvedor lá na ancoragem e você ficar longe do absorvedor de energia, não faz sentido, tá? Agora, em V, ambos têm, então é mais fácil administrar, certo? É mais fácil. É muito importante o trabalhador estar ciente deste risco, pois a sensação de estar mais protegido, conectado pelas duas pernas, não é verdadeira neste modelo de equipamento, tá? Então é o seguinte, o Talabart em V, ele faz uma falsa, por exemplo, como eu mostrei naquela gravura na outra aula. Tem dois absorvedores de energia, então eu vou fazer o seguinte, eu vou me ligar o meu cinturão às duas pernas e ligar uma só na ancoragem, porque eu vou estar mais seguro. Gente, pelo amor de Deus, isso aí é um absurdo, é suicídio, tá? Você tem que ligar aonde estão os absorvedores em um dente só, no seu cinturão e as outras duas pernas. Para quê? Para você ficar livre para o manuseio, tá? Isso é um absurdo. Modelo Talabart em V, onde os absorvedores de impacto ficam dentro da fita tubular, das pernas. Olha aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui onde fica você preso, aqui é onde fica o ponto de ancoragem, tá? E aqui é onde fica dentro da fita tubular, tá vendo? Ó? Esse aqui é o famoso em V, tá? Não é em Y, é em V. Tá? Não é possível identificar qual é o melhor modelo para cada realidade de trabalho. O importante é conhecer as características de cada um dos modelos e, com isso, identificar o mais adequado à demanda da sua empresa. A Honeywell está pronta para auxiliar na escolha do equipamento correto e também para auxiliar na cultura de segurança, com informações técnicas e suporte. Bom, aí, meu amigo, tá? Quem vai identificar o melhor Talabart para a sua rotina de trabalho é o seu supervisor de equipe. E, logicamente, que essa EPI vai estar incluído na documentação, na PT, né, na análise de risco, tudo direitinho. A análise de risco pedindo isso vai pedir, né, o uso do Talabart, não vai ter jeito. Então ninguém melhor que o seu supervisor para escolher aquele que está mais adequado à sua rotina de trabalho, tá? Cabe a você e ao seu supervisor ver as condições, tá, do Talabart, fazer a checagem, testar primeiro, tá, para ver se ele não está puído e tudo mais, né? Se não está com problema nas travas, nos dentes, tá? Tem que ser testado antes, certo? Antes de você se expor ao risco em altura. O uso dos trava-quedas modelos R6, R10 e 20. Estou falando de uns tipos de trava-quedas, tá? Vamos falar agora sobre trava-quedas, certo? Vamos lá. Só deve ser usado com cinturões de segurança para paraquedistas. Ele fala aqui da Guilin 102, 102, 02. Aí, na loja, né, na empresa, ela vai saber qual é o melhor trava-quedas para o melhor cinturão. E para o melhor Talabart, enfim, aí para a melhor maneira. Só que é o seguinte, tá? O cinturão, o trava-quedas, ele tem que estar usado diretamente ao cinturão
paraquedista. Se você vai usar o trava-quedas sem o cinturão, de nada adianta, né? Para que o trava-quedas então, né, meu amigo? Não faz sentido. Isso é um time, é um conjunto, tá? Cabo de ancoragem, né? Cabo vida, tá? No caso, talabartes ou trava-quedas e o cinturão. Trabalha em altura e espaço confinado, né? Trava-quedas com um tripé. Porque você vai entrar no espaço confinado como? Né? O buraco vai se apoiar, vai colocar o trava-quedas aonde? Né? Vai colocar ele preso aonde? Tá? Então, no caso de entrada em espaço confinado, você tem que ter o tripé para você colocar o trava-quedas, tá? E aí, com o cinturão, você vai fazer entrada e saída. No caso de pessoas acidentadas, colocar a maca e por aí vai. O trava-queda retrátil deve ser fixado sempre acima da cabeça do usuário, a uma distância de, no mínimo, 70 centímetros, e um ponto de resistência igual ou superior a 1.500 quilos. Nossa mãe, tá? Enfim. Então é o seguinte, tá? Ele tem que ter 70 centímetros de distância, tá? É um ponto de resistência, tá? Distância, no mínimo, acima da cabeça. Acima da cabeça 70 centímetros, certo? Ok. A carga máxima de trabalho dos trava-quedas retráteis, peso do trabalhador é de 100 kg. Então já sabe que o retrátil, o trava-queda retrátil, tá? Ele só suporta 100 kg, tá? Antes de conectar o trava-quedas ao cinturão, faça o teste inicial de bom funcionamento da mola retrátil e das travas. Só use o aparelho após constatar. Sim, você só vai usar o trava-quedas, tá? Antes de fazer a checagem, como já está sendo comentado aqui, tá? Antes de conectar o trava-quedas ao cinturão, faça o teste para ver se está tudo funcionando, se a mola retrátil está, se ele está travando, está tudo certinho. Imediato travamento do cabo após ser puxado com força para fora. Sim, se ele está travando. Retorno integral do cabo retrátil após deixar de ser puxado. Se não tá, ele tem que retornar. O cabo retrátil deve ser conectado à argola dorsal, costas do cinturão, paraquedista. Tá? E durante o uso é necessário que fique esticado pela ação da mola interna retrátil. Então, o equipamento deve ser testado antes, tá? Para você não ter surpresas. Após o uso, nunca deixar o cabo recolher com velocidade. Tomar o mesmo cuidado que exige para as trenas de medição. É a mesma coisa, você vai usar, aí você vai, né? Igual a trena, você larga a trena, bó, né? Isso danifica o material, né? A EPI. Então, tá? Nunca recolher na velocidade. Você vai retornando, né, e pronto. Nunca deixar daquela pancada. Isso ajuda a destruir, a danificar o material. Não faça isso, tá? Para efetuar o recolhimento do cabo de aço, faça a substituição do cinturão por uma fraca corda. A corda possibilitará fácil recuperação do cabo de aço no próximo uso e rompe-se facilmente se for puxado acidentalmente por uma empilhadeira ou caminhão, sem causar danos ao trava-queda e à instalação. Então vamos lá, tá? Para efetuar o recolhimento do cabo de aço para a substituição do cinturão por uma fraca corda, a corda possibilitará a fácil recuperação do cabo de aço no próximo uso e rompe-se facilmente se for puxado acidentalmente por empilhadeira ou por caminhão, sem causar danos ao trava-queda e sua instalação. Isso aqui é no caso da manutenção do uso do trava-quedas, que não vem a ser nosso caso aqui, tá? O caso da gente é como usar o trava-quedas. O deslocamento horizontal do trabalhador em relação ao centro do aparelho não deve ser superior a 1/3 da distância entre o ponto de ligação e o cinturão ao solo, tá? Vamos ver isso aqui então. Então, meus amigos, vamos lá. O deslocamento horizontal do trabalhador em relação ao centro do aparelho não deve ser superior a 1/3 da distância entre o ponto de ligação do cinturão e o solo. Tá? A gente vai ver isso mais à frente, na gravura. Havendo necessidade de maior deslocamento horizontal, deve-se usar linhas horizontais e trolleys.
Veja amplos detalhes nos capítulos à frente, nas áreas de trabalho. Ensaio prático. Tá. Uso externo. Para proteção contra chuvas, o trava-quedas, aí fala R6, 10 e 20, podem ser fornecidos com vedação de carcaça. Porém, não impede a entrada de água ou produtos químicos corrosivos pela movimentação do próprio cabo de aço, podendo ocasionar oxidação na mola retrátil, que, devido às características mecânicas, não pode ser aço inox. Então é o seguinte, existe alguns tipos de trava-queda que eles têm uma proteção para não entrar água dentro, porque isso vai danificando o sistema, tá? Mas em alguns casos, por exemplo, você vai entrar com um trava-quedas e um duto de esgoto, né? Não vai ter jeito, né? Dependendo, vai bater água ali, vai bater chuva ali, água poluída, aquilo vai com o tempo danificando a engrenagem, não tem jeito. O certo é de tempo em tempo fazer manutenção, tá? Inevitável. Todo EPI tem seu tempo de duração, tá? Mas tudo bem. Ó, temos aqui o trava, né, onde fica fixada aqui a engrenagem, o trava-quedas, tá? Ah, olha aqui, meus amigos, o que ele quis dizer, ó. Tá vendo aqui onde fica o cabo L? Então, na verdade, o trava-quedas, ele, dependendo do modelo, ele vai até uma certa altura, tá? E a gente não deve ultrapassar a isso. Cabo de aço inox. Para atender especificações de indústrias farmacêuticas, alimentícias e em outras atividades marítimas, os trava-quedas podem ser fornecidos com cabo e sapatilhas em aço inox. Cabo de aço inox com revestimento sintético. Para trabalho em locais com atmosfera potencialmente explosiva, o trava-quedas pode ser fornecido com cabo galvanizado revestido de nylon. Tá, então está falando sobre os tipos de cabo, sobre os trava-quedas. Depende, daí é o seguinte, né? Qual trava-quedas correto para a minha área, para a minha função? O supervisor de equipe vai escolher. Eu estou falando aqui as opções que tem no mercado. Tem até mais. Se eu fosse falar das opções que tem de cinto paraquedista, de talabarte, de trava-quedas, já passar aqui 4 horas, ia dar 8 aulas falando só disso. Então, estou dando umas exemplificações do que pode ser escolhido. Hoje, gente, existe um arsenal aí, um arsenal de opções de EPI. Né? A coisa modernizou muito, mas eu estou dando algumas exemplificações, tá? Então, retificação do cabo de aço. Durante o uso do cabo retrátil, pode ocorrer pequenas deformações que são facilmente eliminadas com sua retificação manual. Alertamos que pequenas deformações impedem a necessária retração total do cabo e, se não forem eliminadas, torna-se permanente e obrigam a sua substituição. Então é o seguinte, algumas deformações podem acontecer no cabo, que podem ser corrigidas manualmente. Agora, o cabo está sofrendo variações momentâneas e aquilo vai persistindo. Daqui a pouco o cabo já está todo torto, aí vai ter que trocar, não vai ter jeito. Embora sendo depois de um certo momento tem que trocar mesmo, né? Porque a EPI é uma coisa que tem que estar sendo renovado pela empresa sempre. O EPI tem que estar sendo renovado sempre, tá? O EPI tem uma duração, o técnico de segurança tem que acompanhar essa duração. Está danificado, está muito utilizado, está muito comprometido, tem que comprar um novo mesmo, tem que trocar mesmo, tá? E ferramenta também, certo? O gasto com isso é muito menor do que se você for indenizar um acidentado, né? Tem que parar para pensar nisso um pouco também. Inspeção do trava-quedas dos modelos, tá? Estamos falando. Os trava-quedas retráteis devem ser obrigatoriamente inspecionados antes de cada uso, fazendo-se o teste do bom funcionamento. Já falei isso, estou só revisando. Importante, não efetuar testes de queda livre de peso, visto que, rompendo ou danificando o pino de segurança do destorcedor dos aparelhos, deverão ser enviados para revisão. Bom, amigo, você vai testar o trava-quedas, você vai testar você mesmo se atirando, como teste. Pelo amor de Deus, né? Por favor. Tá? Em queda livre com peso. Não.
você vai ver primeiro na forma horizontal se ele está funcionando, se está tudo jeitinho, se não avaria. Então você vai ser a primeira via, você vai testar para os outros para descobrir que vai jogar o trava-quedas fora. Nem você sofrendo um óbito, por favor. Tá? O cabo de aço retrátil deve ser inspecionado e substituído quando ocorrer alguns problemas. Os seguintes problemas: formação de nó fechado em decorrência do manuseio incorreto. Pode acontecer, tá? Então, o trava-quedas pode criar um nó fechado mesmo. E com isso, meu amigo, vai ter que ser descartado. Número de arames rompidos. Se em trechos de 3 centímetros de comprimento tiver 6 arames rompidos, ou se em uma única perna estiver 3 arames rompidos. Incidência de corrosão na galvanização. Também vai ter que ser substituído. O cinturão paraquedista deve ser inspecionado conforme vimos, né? Inutilizados após reter uma queda. Olha só, o cinturão, assim que ele sofreu uma queda, o certo é ele ser inutilizado. Após ele reter uma queda, ele já tem que ser inutilizado. Mas a gente sabe, né, que às vezes isso é lenda. Só abafa, mas está inteiro, tá bom. Vamos colocar para o outro funcionalizar e às vezes ninguém fala nada. Isso acontece tanto, até que segurança eu sei que isso acontece, gente. Deixa isso para lá, que o Douglas está falando demais hoje. Vamos lá, então o certo é isso, tá? Os trava-quedas montados em trolleys devem ter fácil deslocamento ao longo de toda a linha. Em nenhum caso deve haver possibilidade de amassar a carcaça do aparelho por choque mecânico. Então já sabe que nesses casos vai ter que ser descartado. Falou? Manutenção dos trava-quedas, desses equipamentos aí. Os trava-quedas retráteis devem ser revisados pelo equipamento nas seguintes condições. Tá? Bom, você vai ter que inutilizar o trava-quedas nesses seguintes casos. Reprovação no teste inicial de bom funcionamento. Você viu que o trava-quedas está apresentando alguma avaria? Não insista, meu amigo. Não espere alguém utilizar na forma vertical em peso para poder cair. Pino de segurança do destorcedor rompido ou danificado indica que o aparelho já reteve uma queda e, de acordo com a NBR, necessita de revisão. Cabo retrátil frouxo devido às deformações permanentes, fios partidos ou mola interna retrátil desregulada. Viu essas avarias? Pode inutilizar o trava-quedas, falou? Inspeção anual obrigatória, já vencida. Lembra que eu falei com vocês que toda EPI tem uma duração e tem uma data de início, uma data de revisão e término? Isso deve ser acompanhado pelos nossos amigos técnicos de segurança do trabalho, tá? E você, como funcionário, também tem que acompanhar para você não ficar usando o EPI vencido, que afinal de contas não é o técnico que vai subir lá, é você, é a sua vida. Então você tem que proteger, precaver por ela, tá? Não vai esperar alguém revisar. Ih, rapaz, esse trava-quedas aqui já está expirado há 3 anos e você está nele. Não, o técnico tem que vigiar, tem que cuidar, mas você é que vai usar, que tem que estar ciente também, certo? Vale a dica. Uso de equipamento. Vamos falar agora do nosso amigo aqui sobre o cinto de segurança tipo paraquedista. Falou? Vamos lá. Uso indicado. O cinturão indicado para a proteção do usuário contra riscos de queda em trabalhos de altura. Trabalhos no setor de energia elétrica, telefonia, construção civil, montagem de estruturas metálicas e trabalhos com riscos similares, tá? É a utilização. Cores. Está disponível no mercado aí. Tem preto com amarelo, tá? Teste de tração 15 kN testado pelo Tecpar. Bom, a força que ele exerce de 15 kN. Não me pergunte isso aqui se é cálculo físico, meus amigos. Física comigo, esquece. Continuando. Possui acolchoamento no cinturão e pernas em cordura do Point 500D, enchimento em EVA, não deformante, fita 100% poliamida de 47 mm. O ajuste é feito por meio de 5 fivelas de aço zincado, 2 fivelas na cintura, uma no peito e uma em cada perna. Olha lá, como você tem que colocar o seu cinto de segurança. Vamos lá, ó.
é feito por meio de 5 fivelas de aços em cada. 2 fivelas na cintura, uma no peito, tá? Uma em cada perna. Para o resgate, possui 5 argolas metálicas físicas em forma de D, para engate do mosquetão, talabarte. É isso aí, para receber o talabarte. Dispositivo para sustentar o trabalhador e limitar sua queda. Possui um mosquetão em cada extremidade, comprimento de 1,35 metros, largura de 2,7 centímetros. Tá? Então, como vimos um filme, a pessoa montando lá, né, vestindo o seu cinturão, tá? Muito bom. Fixação ventral, peitoral, lateral e dorsal do seu, tá? Fixação ventral, fixação peitoral mais acima, fixação lateral e fixação dorsal, tá? Então é aqui, tá? É aqui e é aqui onde fixa o talabarte, falou? Vimos um vídeo, passei um vídeo para vocês, o funcionário da Honeywell colocando o cinturão. Se você sentir dúvidas, é só revisar o vídeo, tá? Que lá ele mostra bonitinho como faz. É que infelizmente não dá para fazer aqui porque eu estou sem o cinturão, falou? Vamos lá. Modo de colocação e ajuste. Segure o seu cinto pela cintura, de modo que as fitas das pernas estejam voltadas para baixo, claro, onde a parte da perna é para baixo, e a parte do peitoral esteja voltada para cima. Vista o cinto de modo que a meia argola frontal da cintura, em que se pode ser fixado o talabarte, esteja voltado para frente. As fivelas das pernas devem estar voltadas para fora. Coloque as pernas e erga o cinto até que a parte da cintura esteja na altura correta. Nenhuma fita pode estar cruzada ou torcida, tá? Ajuste as fivelas das pernas e da cintura. Em seguida, vista a parte superior, peitoral, do cinto, passando uma fita de cada lado do pescoço. A extremidade do peitoral deve ser unida à parte da cintura por meio do mosquetão, que deverá estar conectado diretamente à fita, onde está a meia argola de ancoragem frontal, onde fica o talabarte. Depois do ajuste do peitoral através da fivela, o cinto estará pronto para o uso. Então poderá ser utilizado o talabarte para se ancorar a um dos pontos de encordamento, frontal, dorsal, peitoral, lateral. Vai depender da necessidade do uso. Tá? Inspeção prévia. Recomendamos que antes de utilizar o equipamento seja verificada a presença de sinais de desgaste, danos que possam comprometer a segurança do usuário. Manutenção. O cinto de segurança pode ser lavado com água morna e sabão neutro. Sempre que isso for necessário, a secagem deve ser natural à sombra. Não seque na máquina e nem exponha ao sol para evitar raios ultravioleta. Armazenagem e guarda. Guarde seu equipamento em local seco, limpo e fora do alcance do sol. Não guarde seu equipamento perto de fontes de calor. Não exponha seu equipamento a materiais corrosivos ou químicos, como líquidos de baterias, ácidos e carbonetos. A parte do equipamento em fita deve ser protegida de objetos pontiagudos e cortantes, sempre. Advertência sobre risco no uso incorreto. Este produto é projetado especialmente para trabalhos de altura. Você é responsável pelas suas próprias ações e decisões. Familiarize-se com a possibilidade de limitações deste produto. Este equipamento tem prazo de validade que varia conforme seu uso. Então, olha só, no caso do cinto paraquedista, ele não tem 1 ano, 6 meses. Conforme ele está ficando poído, desgastado, cabe a você recusar ou não usar aquele EPI. Então, se você está vendo que ele está muito desgastado, muito gasto, você tem que exigir um outro, porque você vai ser, o seu corpo vai ficar ali. Se houver algum problema, você vai cair. Destrua-o quando aposentá-lo para evitar seu uso no futuro. Utilize cordas, mosquetões e acessórios de qualidade assegurada para não comprometer seu cinto de segurança. Sempre use capacete. Procure manter-se atualizado. Busque instruções qualificadas, cursos e treinamentos para trabalho em altura e resgate. Precisamos falar sobre isso, né, meus amigos? Bom, muito bom. Então aqui é o seguinte. Falamos sobre os três, né? Sobre nossos 3 amigos aqui.
tá? Falamos sobre o uso do talabarte, que ele é acoplado ao cinturão. Falamos sobre o uso do cinturão, como colocar na perna, na parte mediana, a parte peitoral e a parte dorsal, tá? As argolas, né, onde fica pronta para receber o talabarte, tá? Talabarte vimos também que ele, em forma de Y e V, ele tem um amortizador, né? Que no caso tem o duplo é melhor porque ele tem duas ligações, duas ancoragens, e quando está se movimentando, um fica ancorado, o outro você vai ancorar. Ele é melhor para quem não tem PTA, uma plataforma em altura, tá? Tem empresas que nem gostam de usar o simples, já usa logo o duplo direto, que é muito melhor. Tá? Vimos o uso do trava-quedas, tá? E, meus amigos, é isso aí. Foi bom estar com vocês, foi bom estar passando esse conhecimento aí para vocês. Bom uso do material, bom uso do estudo de vocês e tudo de bom aí. Aquele abraço. A gente se vê numa próxima oportunidade. Tudo de bom. Falou?